Se é pra começar o ano cheio de metas, então vamos começar com as metas certas. Sabe quando a gente começa o ano cheio de coisa na cabeça? Quando dá fevereiro, março, abril, a gente percebe que não tá saindo do lugar. O problema muitas vezes não é a disciplina em fazer acontecer. E muito menos na força de vontade. Muitas vezes é na forma que você se planeja. E hoje eu quero conversar contigo sobre como 2025 pode ser um ano maravilhoso pra gente. Vou compartilhar 3 princípios que fizeram toda a diferença em 2024 pra mim e que mudaram completamente a forma que eu enxergo o planejamento, não só pra minha vida pessoal, como pra minha empresa. E esses princípios vêm também de 3 livros maravilhosos que se complementam perfeitamente. Sem Esforço, Hábitos Atômicos e esse que eu acabei de ler, que é 1 ano em 12 semanas. Então bora transformar essas metas em planejamento. Mas antes da gente entrar de fato nos métodos aí, nos ensinamentos, vamos primeiro refletir por que a maioria das pessoas falha nas metas. E se eu pudesse te dar só uma resposta, eu falaria que é sobre como a gente lida com o tempo e com os nossos objetivos. Essa foi uma das coisas que eu aprendi mais recente no livro 1 ano em 12 semanas, onde o autor diz que como a gente vê o ano como 12 meses, a gente enxerga como algo com muito tempo e muita oportunidade para a gente conseguir alcançar objetivos bem ousados, inclusive. Essa abundância de tempo é justamente o que leva a gente a procrastinar. Tem até uma frase que eu anotei que é: a urgência não vem do prazo final, mas da clareza e do compromisso com o que realmente importa. E aí, quando eu trago o exemplo do livro Sem Esforço, é justamente porque ele traz a gente, puxa a gente para a parte mais simples. Então ele pede para que sempre que a gente for fazer algo, a gente observe e pense como que eu poderia fazer isso ser mais simples. Esse é um princípio que eu sempre aplico em tudo dentro da minha empresa. Eu tenho uma tendência muito ao excesso, a uma coisa completa demais. Isso faz com que as coisas se tornem mais complexas do que elas deveriam ser. Então eu percebi que o excesso de complexidade é o maior inimigo da execução. E tem uma outra frase que é do livro Hábitos Atômicos, que diz assim: você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você fica no nível dos seus sistemas. Ou seja, as metas são incríveis, mas o que leva a gente para o resultado são os hábitos que a gente faz diariamente, as pequenas coisinhas somadas no fim do ano. Então o primeiro princípio que eu quero que você aplique é esse: divida o seu ano em ciclos menores. Essa ideia de 1 ano inteiro em 12 semanas, para mim, foi sensacional, foi incrível. Quando você pensa no planejamento, pensando em prazos mais curtos, você consegue ter mais clareza, porque você sabe o que você consegue fazer em 1 mês. É mais difícil você ter clareza do que você consegue em 1 ano. E você tem mais urgência também na hora de complementar, porque seus prazos são menores. Na minha empresa, a gente já trabalha com ciclos semanais e o mês. Então, o nosso planejamento ele é sempre mensal e a gente tem ciclos semanais onde a gente revê tudo. Isso fez muita diferença. Tem uns 2 anos que a gente começou a trabalhar dessa forma e mudou completamente o nosso jogo. Então, na empresa já é feito dessa forma. Agora, o planejamento macro da empresa, estratégico, ele era mais anual. E, de fato, eu percebo agora que se eu consigo reduzir esse ciclo, eu consigo até medir com mais clareza. E aí, trazendo para a vida pessoal, o que eu sugiro? Escolha 2 coisas que são muito relevantes para que você consiga implementar definitivamente nesse ciclo de 12 semanas. Digamos, eu quero me exercitar e eu quero acordar mais cedo. Então, vão ser 2 prioridades aí pessoais que você vai estabelecer. O foco nos próximos 90 dias vai ser transformar isso em um grande hábito. E claro, você vai ter outras coisas aí, mas o foco pessoal principal vão ser esses 2. Não adianta, não, vou me alimentar melhor, vou fazer exercício físico, vou focar no meu casamento, vou ser a mãe dos sonhos. É aquela mesma coisa que eu falei no último vídeo. A gente tenta equilibrar tudo e, na realidade, o equilíbrio, no fim, vem às vezes do desequilíbrio, de você focar muito mais em áreas específicas. E é como o Brian Morgan diz: quando você encurta os seus prazos, os seus passos aceleram. Você não precisa esperar 1 ano inteiro para sentir o progresso. Então seria incrível pensar, ao invés de 12 meses, eu tenho 12 semanas e esse ciclo é o que vai me levar para onde eu quero. Agora bora pro princípio 2, que vem do livro Sem Esforço. Torne o caminho mais simples. Gente, esse livro muda a vida. E muitas vezes, vou dizer pra vocês, esse princípio ele puxa pra, muitas vezes, a gente que complica os nossos planos. A gente quer mudar tudo de uma vez, criar rotinas perfeitas, abraçar o mundo todo. Mas a verdade é que o progresso verdadeiro vem quando a gente simplifica. Trazendo pro exemplo da minha vida, quando eu decidi melhorar minha saúde, minha única meta era: eu tenho que acordar às 6 da manhã e caminhar 15 minutos.
pronto, era isso que eu tinha que fazer. Então eu não comecei na minha cabeça, vou começar uma super rotina de academia, fazer um treino de 1h30, vou mudar toda a minha alimentação. Não, vamos pra meta pequenininha, realista, dentro daquilo que a gente consegue aplicar agora. Não adianta a gente fazer uma coisa que a gente não consegue sustentar. O fácil, ele pode ser suficiente. E no meu caso foi. Foi justamente essa simples caminhada diária que abriu espaço para outras coisas mudarem e melhorarem. Agora, puxando para o trabalho, começa a se perguntar como que eu posso fazer esse projeto ser ainda mais simples, ser mais fácil. Tire etapas desnecessárias, elimine reuniões e veja se você não tem que equilibrar melhor as demandas com um parceiro ou com um colaborador. A simplicidade eu aprendi, na realidade é um superpoder. E aí uma outra lição importante. O que importa não é o tamanho da ação, mas a consistência com que você a executa. Progresso constante supera esforço irregular. Princípio 3. Foque nos hábitos diários. Ou seja, foque nos sistemas e não nas metas. No livro Hábitos Atômicos a gente aprende muito isso. As metas, elas não dizem para onde a gente vai, mas são os hábitos que levam a gente para esse lugar. Ou seja, super conectado com o outro. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Trazendo para um exemplo pessoal, quando eu quis melhorar minha produtividade, minha meta não foi vou trabalhar mais, mas foi vou estabelecer 3 prioridades e quebrar essas 3 prioridades nas microações e ficar ali com o checklist acompanhando para que eu não deixe de fazer nada que é relevante para esse dia. E esse pequeno hábito eu fazia na noite anterior para que no outro dia eu já estivesse com tudo ok, ou quando não dava pela manhã cedo. Era a minha primeira coisa a fazer. Fazendo isso, eu sabia exatamente onde focar e no final do dia eu tinha a sensação de eu fiz o que eu tinha que fazer. E aí, puxando para a vida, minha meta é ler mais. Leia 10 minutos por dia. Maria Clara, não consigo focar. Lê 5 minutos por dia. Mas comece a fazer coisas que você vai fazer todo dia. Essa foi uma coisa que me ajudou muito, fazer exercício físico todo santo dia. Quando era 3 vezes na semana, eu ficava, será que ontem eu fui? Ou é hoje? E aí ficava nessa de não ir, todo dia. Todo dia dá certo, confia em mim, vai na fé. E aí na empresa, implemente sistemas que sustentam os seus objetivos. Por exemplo, ao invés de colocar a meta de simplesmente aumentar as vendas, coloque um sistema semanal onde você revise os dados e saiba se de fato você está tendo progresso dentro daquela área com metas muito claras, com números claros. Assim você consegue analisar os resultados e eventualmente mudar as estratégias e no fim chegar onde você quer. Olha, eu já foquei muito em ter metas ambiciosas e achar que assim, cara, eu tenho uma visão lá na frente. Minha visão é ousada. E eu tinha realmente, sempre tive a visão muito ousada. Mas eu falhava nos meus sistemas, eu falhava ali no dia a dia, na rotina, na construção, no como eu fazia as coisas. Sabe aquela coisa cheia de ideias, mas vendo muita coisa no meu caminho? Eu já brinquei que se abre meu bloco de notas do celular, o bilhão tá ali dentro. Se executar o tanto de ideia que tem ali dentro, o negócio acontece. Mas no fim é frustrante. É frustrante você ver que você tem tantas ideias e que você não consegue executar. Porque não adianta você se esforçar muito em ter metas e colocar muita energia se a sua energia é no lugar errado. Se o seu sistema é ruim. Se você tem a meta, mas você não tá olhando na meta na hora de cruzar com as ações que você vai fazer ao longo do dia. Então eu tinha metas muito claras, mas ao longo do dia eu ia me perdendo em coisas que estavam demandando a minha urgência, ali, ações curto prazo, sabe? E aí eu me perdia do médio e do longo. Então isso é algo que eu quero muito cuidar para que isso não aconteça. E tem até uma frase que eu anotei que diz assim: trabalhar duro sem direção é como correr em uma esteira. Você gasta energia, mas não sai do lugar. O melhor presente que você pode dar para o seu ano é ter clareza de para onde você está indo. Planejar não é sobre criar listas intermináveis de coisas incríveis e ideais que você pode alcançar. É entender o que realmente importa e direcionar a sua energia para aquilo. Então fica com isso em mente. O planejamento não precisa ser perfeito, ele precisa funcionar. E tem uma outra frase que eu anotei também que diz assim: os obstáculos não bloqueiam o caminho, eles são o caminho. Então no caminho vai ter um monte de obstáculo, um monte de coisa que você vai ter que superar ali ao longo do progresso mesmo. Faz parte do caminho, faz parte do desafio. E se eu puder finalizar esse vídeo com uma mensagem, trate 2025 como um ano para você ter clareza e propósito de tudo que você vai fazer. Tanto a clareza e propósito macro, grande, quanto as pequenas de todos os dias. Porque cada dia é uma plantaçãozinha que você faz, que no final soma os 365 dias. E aí vai dizer, olha, seu ano foi assim. Pensando principalmente na vida pessoal, mas puder implementar na empresa também, caso seu ciclo não seja menor, reduza o seu ano em ciclos pequenos e coloque aí essas metas muito claras, números, dados, formas de você medir se está tendo progresso, está chegando onde você queria chegar. Simplifique os seus objetivos e foque nos hábitos diários, aquilo que você faz todo santo dia. E aí eu te pergunto, você já tem essa clareza?
clareza de qual vai ser o seu maior foco no próximo ciclo de 12 semanas? Eu quero agora que você compartilhe aqui nos comentários, deixa nos comentários. Caso você não seja inscrito, já se inscreve para me ajudar, já curte esse vídeo caso você tenha gostado e compartilhe com alguém que possa ser ajudado também por esse vídeo. Caso você ainda não me conhecia também, dá uma olhada nos outros vídeos que vão aparecer aqui no card no final. Quero também te deixar uma sugestão. Uma das coisas que mudou muito o meu planejamento foi ter um planner digital, onde eu consigo acessar aonde eu estou. Eu tinha um planner físico que aonde eu ia eu esquecia. Às vezes eu esquecia em casa quando eu ia para o trabalho, eu esquecia no trabalho quando eu voltava para casa e eu não tinha ele acessível onde quer que eu estivesse. Então eu construí um planner no Notion. Caso vocês queiram acessar, ele é bem baratinho. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Entre na página, deem uma olhada. Ele tem uma estrutura para tudo que você quiser. Tem uma organização pessoal semanal ali para você acessar pelo seu celular, para acessar pelo computador. Aonde você estiver, ele vai estar sempre atualizado, sincronizado. E ele, apesar de ser digital, ele tem uma experiência parecida com o planner físico, sabe? Ele é funcional, é simples, mas ele tem tudo o que você precisa. Não é porque eu criei, não, mas ele realmente é um planner maravilhoso que me ajuda muito na execução das minhas tarefas no dia a dia. Então é isso, obrigada pelo teu tempo e a gente se vê no próximo vídeo, que pode ser um dos vídeos que vão aparecer aqui no final deste vídeo, para você assistir os outros vídeos desse canal.